Crianças saem para o seu culto. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de João. O capítulo é o 6, o versículo é o 1. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 1. Nós estamos na nossa campanha, 7 semanas, falando sobre os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. E eu fiquei no meio, né? Passaram 3 pregadores até aqui. Você foi ministrado poderosamente pela vida do pastor Mauro, pela vida do apóstolo Vilmar, pela vida do pastor Leandro na semana passada. Será ministrado ainda pelo Espírito Santo do Senhor através da vida do pastor Wagner ali de Jaguariúna, pastor Roberto e pastor Fernando ali de Campinas. E no meio, Deus possa me usar com poder e autoridade para ministrar ao seu coração a palavra dele, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já fez nestas 3 semanas, grandes coisas o Senhor pode fazer hoje, e grandes coisas o Senhor ainda pode fazer no decorrer das semanas que virão. Que eu e você estejamos atentos, que eu e você estejamos disponíveis à voz do Espírito Santo, que grandes coisas quer fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Evangelho de João, nós estamos aqui no 4º milagre de Jesus, que narra o evangelista João. E ele diz assim no capítulo 6, versículo 1 em diante: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe, porém, respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia uma relva muito grande naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tantos quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre ela tem todo o poder, ó Pai, para transformar as nossas vidas, para vivificar, ó Deus, aquele que está abatido, para colocar de pé aquele que está caído, para trazer à existência coisas que não existem, para fazer aquilo que o homem não pode fazer. A tua palavra é poderosa, ó Deus, para transformar toda e qualquer situação, seja ela qual for, Pai. Por isso nós oramos, certos de que a tua palavra falará aos nossos corações, e já te agradecemos na disposição do teu Espírito Santo que está neste lugar, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Aleluia. Eu quero falar com você nessa noite, neste 4º milagre de Jesus no Evangelho de João, sobre lições para viver um milagre. Você pode repetir comigo? Lições para se viver um milagre. Quando nós estamos diante do capítulo 6, no qual o apóstolo João, o evangelista João vai narrar, ele começa escrevendo acerca de Jesus dar de comer a um povo, e termina relatando no capítulo 6 como um todo, acerca de Jesus ser o próprio alimento. É interessante que, se nós formos aqui do capítulo 6, versículo 1 ao 15, que é o que nós vamos ficar hoje, Jesus está falando de uma multiplicação de pães. Se nós continuarmos, Jesus vai caminhar sobre as águas, que será o milagre da semana que vem, que você vai ser ministrado também. E ele vai concluir, o evangelista João, ele vai concluir falando sobre Jesus ser o pão da vida, no qual Jesus diz: eu sou o pão da vida.
Jesus, ele está aqui diante de uma situação. Ele vinha de um tempo, quando o evangelista João começa no capítulo 6, versículo 1, dizendo: depois destas coisas, qual coisas? Jesus havia curado o oficial do rei, o filho de um oficial do rei. Jesus havia curado um paralítico. Jesus havia declarado ao povo a sua autoridade como filho de Deus. E agora Jesus estava diante novamente do povo, em uma situação em que o povo novamente dependia do agir e da intervenção de Jesus. Aqui o evangelista João, ele não tem só o intuito de alcançar os judeus, pelo contrário, ele também, quando começa a sua narrativa no evangelho de João, no capítulo 6, ele também tem a intencionalidade de alcançar os gentios. É por isso que ele vai citar o mar de Tiberíades, que muitas vezes é reconhecido esse mar da Galileia, chamado pelos judeus de mar da Galileia, mas pelos gentios de mar de Tiberíades. Então ele vai começar falando ao povo não só judeu, mas também a um povo gentil, com a intencionalidade de fazer com que todos entendam e todos reconheçam a autoridade e o poderio de Jesus em tudo que ele é e em tudo que ele faz. Então essa é a intenção de João, quando ele começa narrando no capítulo 6 o quarto milagre de Jesus. É interessante que João, ele é muito criterioso em narrar os milagres de Jesus. Alguns evangelistas vão narrar diversos milagres, mas João, ele vai escolher 7 milagres, com intencionalidade para cada um deles. É interessante que quando nós voltamos os nossos olhos ao contexto narrado no capítulo 6, por algum motivo o evangelista João, ele coloca ali que era chegado próximo o dia da Páscoa. E você vai dizer: Rodolfo, o que tem a ver Jesus vir de um tempo de cura, Jesus vir de um período no qual ele estava declarando a sua autoridade ao povo como filho de Deus, e agora ele vai multiplicar pães e peixes, porque ele já sabia o que iria fazer? O próprio evangelista nos declara isso na palavra de Deus, que quando ele pergunta, ele questiona aos seus discípulos, especificamente a Filipe, ele já tem a intenção de fazer o milagre da multiplicação. Ele já sabia o que iria fazer, mas em um dado momento, versículo antes, João vai narrar sobre os dias da Páscoa. É interessante quando nós voltamos no evangelho, no próprio evangelho de João, capítulo 4, Jesus vai ter um encontro com a mulher samaritana, e Jesus vai falar sobre ele ser a água que sacia toda a sede, sendo que alguns versículos, alguns capítulos antes, Jesus havia transformado a água em vinho. Jesus havia realizado um milagre, o primeiro milagre do evangelho de João, o primeiro milagre de Cristo, o primeiro milagre da campanha que você ouviu aqui. E aí no capítulo 4 do evangelho de João, Jesus vai falar com a mulher samaritana sobre ele ser a água da vida, ele ser a fonte de vida, de que quando essa fonte em mim e em você encontra disponibilidade, ela jorra com poder e autoridade para alcançar não só nós e a nossa vida ser transformada, mas todos quantos permeiam aonde quer que nós estejamos. E agora Jesus vai falar sobre pão. No mesmo capítulo, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Se você for entender um pouquinho a cultura judaica, dificilmente você vai encontrar um judeu falando: eu sou um pastor. Vou falar no meu caso. Eles colocam vírgula, e eles dizem: eu, pastor Rodolfo, porque eles entendem que o sou é uma autoridade que cabe a quem representa de fato aquilo que ele é. E essa representação no seu modo geral cabe a Deus. Eu sou. Isaías vem declarar para nós dizendo que o eu sou, quando opera, nada e nem ninguém pode impedir. E aí Jesus vai dizer: eu sou a videira, eu sou a fonte que faz jorrar vida, eu sou o pão. E quando ele vai estar com os seus discípulos naquela quinta-feira de ceia, a última ceia, na qual ele mesmo declara dizendo: ansiei por este dia, desejei estar neste momento com vocês. Jesus vai pegar o pão e vai dizer: este é o meu corpo.
O mesmo pão que alimenta é o mesmo pão que é partido para vos dar vida. Jesus aqui, ele representa o pão que alimenta. Depois de representar a água que sacia, agora ele representa um pão que alimenta, para futuramente representar um pão que traz para mim e para você cura de todas as nossas transgressões, de todas as nossas feridas, de todas as nossas dores, que traz reconciliação com Deus. Por isso, quando nós estamos diante da narrativa do Evangelho de João capítulo 6, nós estamos diante de lições, na qual o Senhor Jesus traz para mim e para você, o entendimento de que o seu poder, de que o eu sou, é poderoso para fazer tudo e todas as coisas, independentemente da circunstância que você esteja vivendo. Porque Ele é o pão que sacia, Ele é o pão que se entregou naquela cruz e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e esse pão está aqui hoje, disponível para saciar a minha e a sua fome, para transformar a minha e a tua vida, para fazer aquilo que ninguém pode fazer, para preencher aquele espaço que só Ele pode preencher, para transformar toda e qualquer situação que só Ele pode transformar. É esse o texto que nós estamos diante deste texto. E eu quero com você aprender pelo menos 3 lições que Jesus e o Evangelho de João nos ensina. E a primeira delas está no versículo de número 5, que diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe, porém, respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Primeira coisa que nós aprendemos para viver um milagre nas nossas vidas, primeira lição que nós tiramos deste texto, um texto que sempre que nós lemos, que nós ouvimos, nós aprendemos coisas novas. Eu lembro que há uns 6, 7 meses eu ministrei esse texto aqui, e quando fui buscar sobre esse texto novamente, sabendo que ministraria sobre ele, o Senhor, Ele narra novas coisas, e a primeira coisa que me saltou aos olhos, é que nós devemos tirar os nossos olhos do que é natural, e voltarmos para Jesus. Tire os seus olhos do que é natural, e volte-se para Cristo. Jesus, Ele faz uma pergunta aos apóstolos, em específico a Filipe. Ele diz assim: como que nós vamos fazer para dar de comer para esse povo todo? Não tem iFood, não tem como eu pedir um lanche na internet, no aplicativo, não tem como eu ligar para ninguém. O que nós vamos fazer, Filipe? Fala para mim. E Filipe vira para ele e fala: Senhor, nem que nós tivéssemos 200 dias de trabalho, porque um denário representava um dia de trabalho, nem que nós trabalhássemos e tivéssemos aqui a representação de 200 dias trabalhados, 200 denários, nem isso seria suficiente para nós alimentarmos tanta gente. Porque aqui quando eles narram, eles estão narrando 5.000 homens, não está incluído as esposas, não está incluído os filhos. Então alguns teólogos estimam-se aproximadamente 20.000 pessoas naquele lugar. É gente demais, irmão, é muita gente, era gente para perder de vista. E Jesus vira para os discípulos e fala para eles assim: o que faremos para alimentá-los? Eu fico imaginando a reação deles, um olhando para o outro, falando: e agora? Agora não tem como pôr mais água no feijão, não tem para onde correr, não tem como se avisar: ó, esposa, eu falei que ia 5, mas vai 10, põe mais água no feijão. Não tem. Filipe vira para ele e fala: Senhor, nem 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Mas a questão aqui, meus queridos, é que os discípulos, Filipe, estavam com os seus olhos diante daquilo que era natural, eles estavam olhando para a circunstância. 20.000 pessoas é muita pessoa.
é muita gente. E eles estavam olhando para aquilo que era natural, aquilo que os vossos olhos viam. Eles estavam olhando para aquilo, e diante daquilo eles responderam de forma natural. Eles disseram: Senhor, é 20 mil pessoas, é muita gente, nós não temos condição para trazer tanto pão para toda essa gente. É interessante que aqui, quando Jesus fala aos discípulos, e ele diz na intenção de testá-los, Jesus aqui não está testando para tentá-los, porque Jesus não tenta ninguém. A tentação é consequência da concupiscência dos olhos. Jesus não pode tentar, nem ser tentado pela sua santidade. Mas ele estava aqui testando a fé dos seus discípulos. Porque Tiago capítulo 1 versículo 3 vai dizer assim: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. As circunstâncias que passamos não é para nos fazer mal. A luta pela qual nós estamos enfrentando hoje não é para nos esmorecer, enfraquecer, nos tirar do propósito, nos matar. Pelo contrário, é para gerar em nós fé, para produzir em nós perseverança. Porque Jesus sabe quem nós somos, mas a provação é para que nós saibamos quem nós somos nele. Então os discípulos o respondem diante daquilo que eles estão vendo. Mas eu quero entender que talvez a resposta correta deveria ser: Senhor, o Senhor é poderoso para alimentar toda essa gente. Mas Rodolfo, por que não foi essa a resposta? Porque os olhos estão naquilo que é natural. Qual luta você tem enfrentado hoje? Qual problema tem tirado o seu sono? O que tem te feito chorar? O que tem te feito desanimar? O que tem te paralisado diante das circunstâncias? Se você olhar isso na limitação dos seus olhos, certamente você está fadado a cair, a esmorecer, a parar, a desistir, a desacreditar. Porque você vê 20 mil pessoas, você vê o problema que não é pequeno, você vê a circunstância que não é fácil de lidar, e você olha aquilo nos seus olhos, você vê: não vou dar conta, eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Mas eu quero convidar você a viver Hebreus capítulo 11, que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos, nós cremos. Eu posso não estar vendo, mas eu sei que Jesus vai entrar com provisão. Nós cantamos aqui: eu posso não estar sentindo, mas eu sei que Ele está trabalhando. Eu posso não estar vendo, mas eu sei que Ele está trabalhando, porque Ele trabalha para o bem daqueles que nele confiam. E talvez hoje seja essa a pergunta de Jesus para você: como alimentaremos? Talvez Jesus está virando para você e dizendo assim: o que faremos diante disso tudo, diante desse problema? Mas Jesus não pergunta porque Ele não tem uma solução. Ele pergunta porque Ele quer ouvir da minha e da sua boca: Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Ele não quer ouvir de mim e de você: mas o médico disse isso. Rodolfo, mas a situação que nós vivemos hoje no Brasil diz isso. Mas Rodolfo, a minha esposa disse isso. Rodolfo, o diagnóstico disse isso. Isso é natural. Isso é o que os nossos olhos veem. Isso é o que a nossa percepção humana limitada vislumbra. Mas isso não é a palavra final. Porque a palavra final permanece vindo do eu sou, aquele que é água, aquele que é pão, aquele que sacia, aquele que se entregou, aquele que ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Por isso a primeira coisa que nós aprendemos é que eu e você devemos tirar os nossos olhos do que é natural e voltar-se para Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos, versículo 8:
E versículo 9 diz assim: então um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Segunda coisa que nós aprendemos é que eu e você, para vivermos um milagre, nós não podemos desprezar os pequenos detalhes da vida. Gente, quando nós falamos sobre pães de cevada e peixe, nós estamos falando de um alimento muito barato. Nós estamos falando de um alimento que era comum entre as pessoas pobres da época. Pães de cevada, peixes, fácil acesso para aquisição e para consumo. Mas o que me chama a atenção nesse contexto não é a qualidade do produto, é a fé no coração do menino. Ninguém conhece esse menino, ninguém sabe o nome dele, mas ele decidiu, no meio da multidão, aparecer ali e dizer: eu tenho isso. E é interessante a resposta de André, porque André vai dizer: Senhor, tem um menino aqui, tem 5 pães, tem 2 peixes, mas o que é isso? O que é isso para muita gente? E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós desprezamos os pequenos milagres, os pequenos detalhes da vida? Nós ouvimos algo, em vez de reter aquilo, para sermos abençoados, nós dizemos: o que é um Deus te abençoe? Todo mundo fala isso para mim. Eu vou orar por você e Deus vai entrar com providência. Se fosse assim, já tinha entrado, porque o tanto de gente que ora. E aí nós passamos desprezando os pequenos detalhes. Mas Deus nunca se importou com os grandes detalhes, porque aquele que se entregou por mim e por você nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz. Não são os grandes detalhes que transformam, é quando nós cremos no agir de Deus independente da circunstância. Aquele menino aparece no meio de 20.000 pessoas e ele diz assim: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Parecia pouco, como talvez aquilo que o Senhor está falando através de mim para você hoje parece pouco. Talvez aquilo que você veio recebendo ao longo das semanas parece pouco, mas que fará sentido quando aos poucos for gerando vida e fé no teu coração. Rodolfo, eu vou ter que ir na igreja de novo. Eu vou ter que fazer isso de novo. É mais um dia de oração e nada muda. É mais um dia de consagração e as coisas não acontecem. Não despreze os pequenos detalhes, porque de repente Deus opera. Eu gosto muito da história de José, que quando José estava já no final da sua jornada, depois de 13 anos, vivendo altos e baixos, sendo traído, sendo enganado, sendo vendido, sendo caluniado, sendo humilhado, agora ele está ali servindo no calabouço, e ele ali no calabouço, ele vai interpretar 2 sonhos, do copeiro e do padeiro. Ele interpreta o do padeiro, e como ele interpreta assim acontece. Ele interpreta o do copeiro, e como ele interpreta assim acontece. Mas o que me chama a atenção não é ele interpretar, é a situação em que ele está, ele querer ainda ser um instrumento de Deus. Irmão, 13 anos, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo para os ismaelitas, ele foi vendido novamente agora para a casa de Potifar para servi-lo. Ele foi caluniado pela mulher de Potifar, ele foi jogado no calabouço, e agora ele está servindo na prisão. Não seria fácil, muitos teriam parado no meio do caminho, mas não, ele continua servindo como instrumento de Deus. E aí então, da forma como ele interpreta do copeiro, o copeiro volta à sua função para servir o rei, depois de José interpretar o sonho. E quando o copeiro está saindo, José vira para ele e fala: ei, lembra de mim,
Quando você estiver diante do faraó, aí, lembrei do Robertinho agora, aí o copeiro vira para ele e fala assim: estamos junto, pode deixar, vou lembrar. Lembrou é nada, irmão. 2 anos se passaram. Mas de repente, faraó tem um sonho. De repente, faraó tem um sonho. E ninguém interpreta esse sonho. Aí o copeiro lembra que tem alguém lá embaixo que interpreta sonhos. E de repente faraó diz assim: manda chamar, penteia o cabelo, faz a barba, veste a melhor roupa e coloca ele diante de mim. E a vida de José foi transformada, porque José nunca desprezou os pequenos detalhes. Meu irmão, Deus trabalha naquilo que você nem sabe que Ele está trabalhando. Aquilo que talvez você está menosprezando, é a forma como Deus está fazendo para transformar a tua vida. Não despreze, meu irmão. Não despreze o agir de Deus com as coisas simples. Não despreze o agir de Deus diante das pequenas coisas. A viúva com a botija de azeite, ela chega para Elias e fala, para Eliseu e fala: meu marido é morto, os meus filhos vão ser levados como escravos, a situação está difícil. Talvez ela esperasse, como muitas vezes nós esperamos, agora ele vai trazer uma solução. Eu vou lá falar com o pastor, e o pastor vai trazer uma solução mirabolante, um negócio que... E aí ele vira para ela e fala assim: você tem botija na sua... O que você tem na sua casa? Ela fala assim: não é possível, eu estou falando que eu estou passando necessidade, o senhor está perguntando o que eu tenho em casa. Eu tenho um pouco de azeite. Ele diz assim: então você vai pegar esse pouco de azeite, você vai sair na vizinhança e vai pegar botijas, vai pegar vasilhas, você vai pegar o máximo que você puder. Você vai entrar na tua casa, você vai fechar a tua porta, e com os teus filhos você vai despejar todo o azeite que você tem. Eu fico imaginando essa mulher dizendo assim: mas eu acabei de falar que é pouco. Esse moço está mandando não só eu pegar um monte de vasilha, como ele está falando para eu despejar todo o azeite. Que parte do pouco ele não entendeu, mas essa mulher pôs azeite em todas as vasilhas. E de repente ela vira e fala: me traz outra vasilha. E um dos filhos diz assim: não tem mais vasilha. Então ela sai e vende. Ela vende tudo e paga as dívidas e vive com tudo o que sobrou. Pequenos detalhes. Pequenos detalhes que às vezes nós desprezamos. Pequenas coisas que às vezes nós não nos importamos, mas Deus está trabalhando. Você crê nisso? Terceira e última coisa que nós aprendemos, versículo de número 11. Aqui então, seguindo, depois do versículo 9, no versículo 10, Jesus então pede que todos se assentam. Havia relva naquele lugar, então os homens se assentam, eram quase 5.000 homens. Então Jesus, versículo 11, pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Terceira coisa que nós aprendemos: tenha fé e seja grato pelo seu milagre. Rodolfo, mas eu ainda não recebi. Seja grato, porque a gratidão depois do milagre, ela é agradecimento por aquilo que você recebeu. Mas a gratidão antes do milagre, ela é fé diante daquele que pode transformar a tua vida. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Jesus pega o pão, Ele agradece, e Ele distribui 5 pães, Ele sai distribuindo. A Bíblia não fala que Ele coloca os 5 pães, Ele faz assim, e de repente, tem 20.000 pães naquele lugar. Ele pega os pães, e Ele sai entregando, tanto quantos queriam. Rodolfo, o que quer dizer com isso? Quer dizer que Jesus não entregava assim: só isso, não pede mais, tá? Pica desse jeito, galera, falando para os discípulos, porque assim vai dar, tá certo? Divide igualmente, para que não sobre, para que não falte. A Bíblia diz que Ele foi dando tantos quantos queriam. Eu quero mais um, eu quero de novo, eu quero repetir, eu quero comer mais uma vez, eu quero mais um pedaço.
E todos que quiseram comeram, e mesmo assim sobrou 12 cestos de pães. Mas meu irmão, tinha 5, agora tem 12, porque quando nós vivemos por aquilo que Jesus pode fazer, aquilo que parece pouco, aquilo que parece não ter mais jeito, aquilo que parece não ter mais solução, Jesus transforma para manifestação da glória dele, para que ele seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Tinha 5, agora tem 12 cestos. Porque a matemática de Jesus é diferente da minha. A forma como Jesus trabalha é diferente da forma como nós trabalhamos. Nós somos fadados à limitação daquilo que nos permeia, mas Jesus, ele não está travado às condições pelas quais nós percorremos a nossa vida. Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas ele nos ensina 2 lições aqui, que eu e você precisamos ser gratos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias. Diga comigo, todas de novo. Agora você olha para o seu irmão e fala para ele: todas as circunstâncias. Então quais circunstâncias são? É só aquelas que são boas? Só aquelas que a gente gosta? É só aquelas que a gente se deu bem? São todas. Mas Rodolfo, eu estou passando por uma prova. Deem graças a Deus por todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus para comigo e para com vocês em Cristo Jesus. Jesus, ele pega o pão, 5 pão, 20.000 pessoas na frente dele, e ele fala: Pai, graças te dou. E ele começa a repartir. Irmão, se isso não é fé, mas a gratidão, ela vivifica a minha fé. A gratidão vivifica a sua fé. Quando nós somos gratos diante das circunstâncias, o Senhor vai acrescentando fé no nosso coração, e nós vamos sendo fortalecidos pela pessoa dele para encarar e enfrentar toda e qualquer situação adversa pela qual estejamos passando. Mas não na certeza daquilo que nós podemos fazer, porque 5 pães e 2 peixes eram pouco nas mãos do menino, mas era suficiente na mão de Jesus. O que você está querendo dizer com isso, Rodolfo? Estou querendo dizer: tira da sua mão e coloca na mão de Jesus. Para de fazer do seu jeito e deixa Jesus fazer do jeito dele. Para de lutar na força do seu braço e deixa Jesus trabalhar, porque ele sabe todas as coisas. Lá atrás ele já sabia, meu irmão. O evangelista está dizendo aqui que quando ele pergunta, ele já sabe o que ele vai fazer. Quando ele questiona sobre como alimentar o povo, ele já sabia que ele teria pão para todo mundo. E às vezes nós ficamos diante de Jesus numa impossibilidade que nós estamos vivendo, achando que Jesus não pode fazer, porque nós não podemos fazer. Mas nós não podemos fazer, Jesus pode. Ah, Rodolfo, mas o médico disse, a pessoa disse, fulano disse, a situação diz. Mas a última palavra permanece vindo do eu sou, e quando ele opera, nada nem ninguém pode impedir. Você crê nisso? Que a tua fé possa ser fortalecida nessa noite, que você possa ser vivificado pelo poder do Espírito Santo, e que você possa sair daqui agradecendo a Deus. Mas mesmo que a vitória ainda não chegou, não tem problema, continua agradecendo, porque Ele está trabalhando, e o fato de Ele estar trabalhando é suficiente para nós adorarmos, porque Ele está trabalhando. Você crê nisso? Se coloque de pé nessa noite. Paulo e Silas estão na prisão, Atos capítulo 16, versículo 25, e a Bíblia diz que eles não ficaram lá reclamando: a gente fez tanta coisa por Jesus, agora a gente está preso aqui. Não, a Bíblia diz que eles estavam aprisionados em cadeias, eles tinham pés e mãos amarrados, acorrentados, mas perto da meia-noite eles começaram a adorar o Senhor.
Perto da meia-noite eles não olharam para a circunstância, eles começaram a glorificar. Eu costumo brincar que um olha para o outro e diz assim: ô Paulo, sua mão está amarrada? Ele fala: tá. E o seu pé, Silas? Tá também. E a sua boca? A boca não. Então vamos adorar, porque Ele é digno da nossa adoração, independente do que estejamos passando, independente do que estejamos enfrentando, Ele é digno da nossa adoração. E aí o texto continua dizendo, para a gente encerrar, versículo 12: e quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois de que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: verdadeiramente este é o profeta que deveria vir ao mundo. Aquilo que Jesus vai fazer na tua vida vai ser uma fonte inesgotável para abençoar outras pessoas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que Deus pode transformar tudo isso em bênção, e você ser testemunho, uma fonte inesgotável para abençoar outras pessoas. Aquele menino chega com 5 pães e 2 peixes, tão pouco na mão daquele menino, mas o suficiente na mão de Jesus, para não abençoar só os que estavam, mas Jesus diz: ó, tem mais 12, a gente tem para comer o resto da viagem inteira e para abençoar alguns ainda. O que Jesus está fazendo na tua vida, meu irmão, não vai abençoar só você. O que Jesus está fazendo na tua vida não vai beneficiar só você, mas vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família, vai alcançar aqueles que estão perto de você. Hoje você pode estar chorando, mas existe um amanhã de Jesus para a tua vida. Hoje você pode estar olhando só para 5 pães e 2 peixes e achar que isso não é nada, mas eu creio que se você colocar nas mãos de Jesus, Ele transforma tudo e qualquer situação. Talvez você entrou aqui olhando para uma multidão de 20 mil pessoas, e você não sabe como lidar com essa circunstância adversa. Entrega para Jesus o seu problema, porque Ele pode transformar a tua história. Você crê nisso? Mas isso exige de mim e de você fé e gratidão. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade dEle. Que nós possamos viver a sua vontade em todos os sentidos, em nome de Jesus. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Adore Ele nessa noite. Se o Espírito Santo falou com você, você sentiu o seu coração de vir orar aqui no altar, sai do teu lugar e vem para cá. Vem orar, vem se entregar, vem receber do Senhor nessa noite. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Ele está aqui transformando minha vida e tua vida nessa noite. Adorarei, independente da circunstância. te adorarei. Independente da circunstância. Meu Deus é um Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Ele sabe que precisa ser mudado. Ele conhece a sua luta, Ele sabe a sua dor, e deixa Ele te sanar. Coloca nas mãos dEle nessa noite. Entrega para Jesus aquilo que parece pouco. Coloca nas mãos de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer um milagre. Aleluia. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei.
estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário, mesmo que você não esteja sentindo, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na tua casa, Deus está trabalhando na tua família, Deus está trabalhando na tua saúde, Deus está trabalhando no teu ministério, Deus está transformando toda lágrima em riso, Deus está trazendo à existência aquilo que não existe, Deus está mudando diagnósticos, Deus está soberano sobre tudo e sobre toda a situação. Pai, nós te adoramos nessa noite, porque a tua palavra nos traz vida, porque a tua palavra nos encoraja a continuar, porque a tua palavra não nos deixa esmorecer e nem desanimar, porque a tua palavra acrescenta a fé no nosso coração, porque a tua palavra nos dá lições para nós vivermos o milagre da parte do Senhor nas nossas vidas. Senhor, nessa noite nós nos rendemos diante do Senhor, homens e mulheres, Senhor, diante da tua presença nessa noite, que entraram aqui diante de um problema até mesmo maior do que os discípulos estavam nesse dia. Talvez entraram, ó Deus, achando que aquilo que tem nas mãos é pouco, mas o Senhor está trazendo a existência, o entendimento, a compreensão de que os nossos olhos não devem estar naquilo que é natural. Não é porque eu estou vendo que Deus não pode transformar, não é porque as circunstâncias mostram que é difícil que Deus não pode operar. Tira seus olhos daquilo que é natural, volte os seus olhos para Jesus, pega o problema, tira dos seus braços, tira das suas mãos, por mais pequeno que seja você, por mais pequeno que aparenta ser a solução, pega ele e coloca nas mãos de Jesus, porque Jesus é suficiente para trazer à existência o milagre. Jesus é poderoso para isso. Para de lutar na força do seu braço, para de guerrear do seu jeito, para de tentar da sua maneira, tira das suas mãos e coloca nas mãos de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a termos fé e sermos gratos, na certeza de que o Senhor está trabalhando, na certeza de que o Senhor está operando, na certeza de que o Senhor está fazendo. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nós te engrandecemos e nós louvamos o Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que o Senhor possa nos fortalecer dia a dia, que o Senhor possa nos encher da tua presença, vivificar a nossa fé, para que possamos viver os milagres e o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Assim oramos e agradecemos. E você que crê, diga comigo amém. E Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem que Ele está trabalhando? Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. Sabe o que acontece, meu irmão? Para a gente ir embora, a gente é acostumado a achar que se nós não vemos, se nós não sentirmos, nada está acontecendo. Mas Deus está trabalhando.
Mas Rodolfo, você não tem noção do cenário que eu estou vivendo. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está trabalhando. Pastor Marcos Lucado, ele diz o seguinte: que toda essa bagunça Deus transforma em bênção. Que nem sempre é fácil, pode até ser dolorido, mas Ele transforma para a glória e louvor do nome dEle. Estenda as tuas mãos. Obrigado você que veio, você que esteve conosco da tua casa, do teu trabalho. Deus abençoe tua vida. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui chegaram, por aqueles que trabalharam, ó Deus, desde a recepção até o altar, por aqueles, ó Deus, que se achegaram, receberam a Tua Palavra e sairão nesta noite renovados pelo poder, ó Deus, que a Tua Palavra tem. Nós Te louvamos por este tempo, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos leve em paz e em segurança para a nossa casa, que tenhamos um restante de quarta abençoado e um restante de semana cheio da Tua presença. Aqueles que entraram chorando voltarão, Senhor Jesus, com um riso nos olhos, porque grandes coisas o Senhor fez e o Senhor ainda fará. Que o amor do Senhor seja sobre nós, que a graça do Senhor Jesus Cristo com as nossas vidas, que a comunhão e a consolação do Espírito com cada um de nós, com a nossa família, hoje para todo sempre. E só você que crê, diga bem.